Meus amigos, sejam bem-vindos. Quinta-feira, à altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy. Estamos a chegar à reta final, estamos a entrar aí nas últimas jornadas e o campeonato animou. O campeonato animou, portanto, não só para quem joga fantasy, que aí está a disputa ativa pelos primeiros lugares, mas o campeonato em si também animou e isto terá impacto até a nível de fantasy. Hoje, como eu vos disse na semana passada, ou se não disse, digo agora, vai ser um episódio diferente, um bocadinho à imagem do que fizemos com o censo, já vos vou explicar, e por isso, antes de mais, Cardoso, como é que estás? Estás bem? Vamos almoçar às custas do homem. Do homem, hoje não falha. Hoje não falha. Ele já disse, onde é que queres ir? Queres ir ao shopping? Eu disse, pode ser, não te quiser. É isso. Depois, isto, para quem não viu o episódio da semana passada, nós lembrámos que o nosso colega do podcast do futsal nos deve um almoço. Combinámos em pleno podcast o almoço para terça-feira e aqui o indivíduo esqueceu-se. Então vamos hoje, quinta-feira. É verdade. Muito bem. Vamos começar normalmente pela parte do fim, com a nossa liga e com as dicas que eu dei na semana passada, porque depois vamos ter convidado e portanto vamos alterar aqui a ordem das coisas. Recordar então só os 3 jogadores que eu dei como dica na semana passada. Não foi uma semana propriamente profícua, mas a vida é feita disso, a vida é feita dessas situações. As minhas dicas. Oi? Beleza, não? Não. Por acaso já não me lembro. Desculpe, foi o Espigaras, de Gil Vicente. Rendeu bem, o Gil 6 fez pontos, clean sheet. sheet. Ele viu amarelo, exato. viu amarelo, portanto teria 7 pontos, ficou com 6, não estou a errar. Foi isso. O Maxi, nós gravámos isto na quinta, não sabíamos que tinha havido aquela... Não sabíamos, só soube depois, não é? Com aquela situação da doença e da gestão e não sei o que. O Maxi não é titular, entra só, se não estou em erro, ao intervalo. Se não estou em erro, não é de certeza, ao intervalo, mas acaba por não ter nenhuma contribuição. Fez apenas 1 ponto. Exatamente. O Maxi Araújo. E depois o Begraoui, nós aqui até brincámos com o resultado do que seria o Estoril Arouca, e eu acho que o 3-2 foi um dos resultados que nós apontámos. Eu por acaso pus 2-2. Puseste 2-2? Não teve longe. No aposto. Já não sei o que é que eu meti, mas acho que meti coisa assim, com golos. Isto para dizer o quê? Era um jogo que se previa 2 equipas que jogam um futebol aberto, marcam e sofrem muitos golos. O Begraoui tinha uma grande probabilidade de pontuar, pontuou, rendeu 7 pontos, porque marca. Portanto, ok, o Maxi não correu bem, mas as outras não correram mal. Posto isto, no nosso duelo, fala-me lá dos jogadores que eram. Tu tinhas Maxi e eu Bednarek, tu 1 ponto e eu 0. Bednarek deu 0 pontos. Bednarek deu 0. E depois no tu final... tinhas o Espigares que dá 6 e eu tenho o Luís Esteves que dá 7, por isso. Mais um empate, acho que é o terceiro. Continuamos 13-9. Portanto, estamos já não perdes, perto, não é? não... Acho que assim sim, tá ainda podes, podes, mas precisas de uma sequência de vitórias grande, certo. não é? Olha, de ganhar todos. Precisas ganhar todos, basicamente. Vamos aí, estamos jornada 29. Vamos já escolher? Vamos lá então. Vamos jornada 29. Mas antes disso, vamos ao separador. Muito bem. Ora bem, jornada 29. Tens a jornada à tua frente? Não tenho, mas podes-me dizer. Queres que eu diga aqui jogo a jogo? Não, eu já tenho dos grandes. Já? Diz tu. Dos grandes. Tenho, se tu não tiveres. Espera aí, deixa-me só confirmar aqui uma coisa nos castigos. Mas acho que não há aqui nada de mal. Exatamente, eu vou de... pode ser o Pavlidis. Ok. O Benfica joga com quem? Nacional da Madeira. Em casa, não é? Em casa. Ok, eu vou de Pietuzewski. Fóculo Porto joga... Fóculo Porto. Na Moreira. Grande Futebol Clube do Porto. Pá. Eu gosto, deixa-me só fazer esta parte. Não compreendi porque é que estavam a criticar o Farioli por o homem estar a festejar o golo aos 90 minutos, olha lá o que é que foi. Então, o homem marca o golo aos 90 minutos, não vai festejar? Claro que vai festejar. Muito bem, Farioli. Estoril Porto, jogo no domingo, 20h30. Tu vais com o Pietuzewski. Muito bem. Eu vou no Vitória. Interessante, e nós não temos falado disto, porque entretanto também só tive a confirmação do que estava a acontecer agora, mas
Em Guimarães, e a minha escolha vai ser em Guimarães. Abascal encostou. Não, em Ok. princípio não jogará mais. Então, quem é E o portanto teu, eu Tiago? vou de... Não, vou de Oscar Rivas. Vou de Oscar. Voltou? Voltou, sim senhor. Bom central, interessante. Fiquei surpreendido com a idade. Já tem 26 anos. Ok. Não estava a contar que ele Está já no tivesse auge, 26 anos. está a chegar ao topo da idade dos centrais. É aqui, é a partir dos 27, É? 28, é o que se diz. Muito bem. Como aos pontas de lança. E Aí tu? é que eu já não sei quais são os outros jogos. Podes segurar, não é? Isso não chega, não chega. É rápido, é rápido. Ora, temos... Isto não é nada pesado, Miguel. Vou de Murilo Souza. Murilo Souza. Porra. Mas temos que começar a comprar portáteis mais leves, ó, Miguel. Foda-se. Espera aí, agora onde é que isto se mete a cara? Só uma alta ofensiva. Só joga o taco agora. Quem é que tu meteste? Oscar e Murilo. Muito bem. Portanto, tu estás a apostar nos jogos fora, não é? É Muito isso. Muito bem. Está feito então. Não te esqueças de apontar. Já está Já aqui. está apontado. Muito bem. Feitas as obrigações legais aqui no podcast da Fantasy Liga Portugal Betclic, temos aí algumas coisinhas para falar e trouxemos. Isto é engraçado porque quem estiver a acompanhar isto a nível de classificação apercebeu-se que temos um novo líder na classificação geral da Fantasy Liga Portugal Betclic. O líder que esteve aqui connosco há 3 semanas, pá, aí? Sim, Um mês? por aí. Por aí? 3 semanas, sim, um O mês. Censo, Beat Censo, ultrapassou e é líder agora. Mas está tudo ainda muito indeciso. E na altura, porque nós tivemos o Censo que estava em segundo lugar e portanto o passo a seguir era ter o líder da classificação. E então eu convidei a pessoa que estava em primeiro lugar. Mal eu sabia que ela ia ser ultrapassada. E agora veio a minha dúvida, que é, será que o Beat utilizou o nosso podcast, a conversa connosco, Certo? para ultrapassar o Luís e o Luís quis agora fazer o mesmo? Ou será que poderá haver aqui alguma maldição de nós aqui no podcast nunca vamos ter o líder da classificação? Também pode ser. Nunca, não é? Nunca no momento atual. No momento atual, sim, é isso. Nunca conseguimos Pode ter o ser, líder. não é? pode ser. E Vamos portanto, perceber, vamos perceber daqui a umas perceber. semanas. Luís, boas-vindas. As boas-vindas aqui ao Luís Corredora, que durante muito tempo foi o líder da classificação. Portanto, vamos falar um bocadinho da experiência dele neste primeiro ano de Fantasy Liga Portugal Betclic. Tal como fizemos com o Beat, estamos a olhar aqui para algumas coisas que poderiam, ou que gostaríamos que estivessem um bocadinho diferentes. Já sabem que isto é um podcast absolutamente independente, apesar da nossa boa relação com a Liga e com o provider, portanto, completamente independente. Haverá coisas que certamente queremos que sejam melhores, não num sentido crítico, mas num sentido de melhorar a experiência para os próximos anos e cada vez mais. A Liga teve 80 mil, lá o que eram inscritos, já não sei quantos é que eram. Queremos mais, queremos muitos mais pessoas a jogar durante muito mais tempo e, portanto, é importante ouvir o que a comunidade... vou falando com muitas pessoas da comunidade, às vezes aqui no podcast, a maioria das vezes em conversas particulares, que me vão dando algumas opiniões, todas elas válidas, porque as melhorias só se fazem com a comunidade. Não podemos estar a levar a mal o que os jogadores dizem. Porque há coisas que podiam correr melhor, há coisas que já estavam boas e que podem ainda ser melhoradas, sempre com o objetivo de criar uma comunidade e criar um jogo que nos apaixone, obviamente associado ao jogo que já nos apaixona, que é o futebol. Portanto, Luís, muito obrigado, desculpa lá este preâmbulo. Obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Olá, bom dia, Igor e Tiago. Bom Obrigado dia. pelo convite também. É um prazer estar com vocês e poder partilhar as minhas opiniões. Boa. E pronto, estou disponível. Fala-me aí para as vossas dessa para já fala-me dessa camisola, mostra aí o símbolo. Porque, perguntas. então, A camisola é do meu clube do coração,
Que é o nome que tu tens na equipa da Fantasy. que é o que dá nome à minha equipa da Fantasy, que é o MTBA. É um clube da zona de Sintra, uma aldeia plantada aqui à beira-mar, que é Magoito. 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 Ok. Tem Não uma praia conheço. excelente, quem não conhece deve conhecer. Um, e pronto, foi o clube onde eu quase joguei toda a minha carreira de futebolista, amador. E, e pronto, é isso. De uma forma geral, hum, é tão importante este clube para mim como o outro que eu defendo sempre. Luís, uma questão. Eu conheço o MTBA do futsal, não é? Tem futebol 11, o MTBA? Tem outras modalidades? Tiago, eu sempre joguei futebol 11. Ok, boa. Eu só conheço mesmo do futsal. Mas E no pronto, é futsal isso. estamos na terceira divisão Uhum. nacional. Muito bem. Temos uma equipa estável e estamos ali há muitos anos nesse nível. A nível de futebol 11 tem sido mais difícil, mas estamos a nível da segunda distrital. Já ganhamos, eu pelo menos ganhei 2 vezes a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa. E agora, recentemente, depois do interregno de vários anos, o clube conseguiu novamente subir da segunda para a terceira e está novamente também num caminho interessante Ok, para subir um pouco mais para a primeira distrital. ok, Ainda não boa. está nesse nível, mas é isso que Mas é esse o procuramos. objetivo. Amigos, estão com 2 vitórias seguidas. Estão com 2 vitórias seguidas. Ganharam ao Fora ao Coutada e ao Ponte Frielas. Já não sofrem gols há 2 jogos. Portanto, estão aí numa ótima sequência. E Muito esta bem. semana teremos um derby contra uma equipa que é bem perto de nós, que é o Monte Lavar. Ok. Os Montelavarense é o nome da equipa. Exatamente. Montelavarense. Portanto, um jogo clássico do Distrital É, em que boa, em Lisboa, Ah. boa. dá para comer uma bifaninha e beber uma cerveja e Saudades. Não pá. há nada como o- tudo bom Saudades com de o ver futebol. esse Não há futebol. nada como o Distrital, digam o que disserem. É, não. Muito bem. Luís, aquilo que nós combinámos de conversar era um bocadinho semelhante àquilo que fizemos com o Censo, ou seja, ouvir a tua opinião sobre a aposta que a Liga fez que nos agradou tanto, não é? Era algo que estávamos um bocadinho órfãos, não é? De uma Liga Fantasy oficial, de uma Liga Fantasy que tivesse o carimbo da Liga, com tudo o que acresce, não é? Tudo o que a Liga consegue fazer, obviamente, com associação com os clubes. Portanto, estávamos um bocadinho carentes disso. A Liga apostou. Já sabíamos que era uma vontade da Liga Portuguesa de Futebol de ter esta vertente e ter esta vertente de uma forma mais séria do que em experiências anteriores. Portanto, foi feita e, portanto, ouvir um bocadinho. Isto é o primeiro ano. Naturalmente, a maioria das pessoas, as pessoas que são ponderadas, perceberam que houve aqui, a coisa entrou assim um bocadinho assim na velocidade, ou seja, aquelas primeiras jornadas que não contaram, portanto algumas experiências, algumas coisas que não estavam tão alinhadas, portanto obviamente as pessoas perceberam que num primeiro ano de um projeto tão grande iria sempre haver alguns contratempos, portanto queria ouvir a tua experiência deste primeiro ano de Fantasy Liga Portugal Betclic. A minha experiência não podia correr melhor, não é? Só se estivesse em primeiro, não é? Estando onde estou, a divertir-me, que é para isso que eu jogo Fantasy. Aliás, eu já jogo fantasy há cerca de, sei lá, 10, 12 anos. Comecei na Premier League e quando falas na importância da Liga estar associada ao Fantasy, essa é a maior imagem que nós temos, não é? Premier League estar associada à Fantasy da Premier League. Estamos a falar de 11 milhões de jogadores ou 12 milhões de jogadores num dos que é o jogo que cativa quem gosta deste tipo de jogos a jogar. Acho que foi uma excelente aposta da nossa Liga, da Liga Portuguesa. E como em tudo, no primeiro ano, as coisas de uma forma natural correram muito bem. Acho que, como é óbvio, começarmos na quarta jornada não é um ponto positivo, mas dada a magnitude do projeto e da decisão tão
possivelmente já tão mais tardia, é normal que isso possa acontecer. Também podemos ter o lado positivo, que é naquelas primeiras 3 jornadas, não é? O jogador comum, ou a pessoa que nunca experimentou jogar Fantasy, pôde perceber a dinâmica do jogo. Exatamente. E acho que isso também pode ser vantajoso para quem não conhecia. Agora, de uma forma geral, acho que o trabalho foi super bem feito e o jogo flui de uma forma ótima e para primeiro ano, acho que sim. Sim, acho que concordo. Acho que concordamos. Sim. É engraçado porque... Para o primeiro teste, por assim dizer, Sim, acho que... é assim, também convenhamos, e é importante esclarecer que quem está com a Liga, né, o provider, tem uma experiência Sim, larguíssima. enorme, certo. O Luís falou da Premier League, portanto as pessoas já sabem qual é a ligação. Tem uma experiência vasta, não é? Mas entrar no mercado novo, Não é fácil. ainda por cima, o Luís estava a falar que até acabou por ser positivo, porque as 3 primeiras jornadas deram para as pessoas experimentarem, não sei o quê. Outra coisa que eu acho que até acabou por ser porreira para quem joga é que na Liga Portuguesa é tão difícil às vezes saber quem são os jogadores que vão jogar e que vão ter muitos minutos em algumas das equipas, porque não temos grande acesso aos particulares. Só temos o acesso que os clubes nos querem dar, e depois são tantos jogadores novos, muitos deles a virem às vezes de sítios um bocadinho periféricos. Portanto, também ajudou por aí, não é, Luís? Porque a nossa liga, e eu falava disto com o senso, a nossa liga tem, ao contrário da Premier League, nós sabemos quem são os principais Toda a jogadores, gente vai para lá, sabemos quem são os jogadores que estão na Premier League, e sabemos mais ou menos, temos uma ideia de quem é que será o avançado do West Ham, quem é que é o central do West Ham. Obviamente, claro que há sempre situações que depois fogem ao controle. Na Liga Portuguesa temos mais este desafio, não é? Não temos bem noção. Quando o Alverca nos apresenta 23 jogadores, nós não temos total certeza de quem é que é o 11 quando vai iniciar a Ninguém sabe temporada. que se é o Maresi que vai jogar ou se é outro avançado. É Não isso, é? da mesma maneira. E os jogos de pré-temporada em Portugal também são pouco acompanhados. São obscuros, isso. não é? Um, Obscuros no sentido de não haver Sérgio, dados, não não é, é certo, de haver não é. candonguice. se formos aqui fazer um paralelismo entre ligas, não é? Tu sabes que na Liga Inglesa, quem é que jogou contra quem e quem é que foram as equipas. Na Liga Portuguesa tu tens um jogo de preparação entre o Alverca e o Rio Ave, e tu, para perceberes qual é que foi o 11, tens que pesquisar bem. Sim, não é fácil. E às vezes tens jogos. Ter algum connect. E às vezes tens jogos O 0-0 nisso ajuda um bocado. Mas por acaso já tem sido uma das evoluções que temos tido, eu tenho notado isso, Sim. Nos jogos de pré-época nós temos conseguido muitas das vezes pôr o 11, depois nem sempre temos as substituições e claro, os suplentes todos. Uma coisa que me Ou seja, os incidentes do jogo tu não tens, mas sabes quem é que marcou os gols. Exatamente, isso. Uma coisa que me ajudou imenso no início, para a preparação do podcast, foi a malta ali da informática criou-me um Excel, mais ou menos na reta final da pré-temporada, com todas as equipas, todos os minutos, todos os golos, todas as assistências, portanto tudo o que nós tínhamos estava lá. Exato. Os jogos que os jogadores jogou tudo lá, portanto para mim foi um bocadinho mais fácil. Eu sei que, por exemplo, há malta que fez isso à mão. Eu felizmente consegui ter que eles me fizessem aquilo em 5 minutos. Mas pronto, portanto, no geral, havia assim algum ponto que gostasses de ver melhorado para a próxima temporada? Alguma coisita, algum grãozinho de areia na engrenagem? Eu não considero que haja pontos negativos no jogo, porque imagina, as regras foram esclarecidas previamente, portanto, como todos os jogos, se leres as regras, consegues perceber aquilo que o jogo te está a oferecer. Agora, eu que jogo há muitos anos, conseguia-te dizer que acho que, por exemplo, o duplo, triplo capitão é uma coisa que não é tão clássica neste tipo de jogo. Mas É engraçado porque o Celso disse exatamente a mesma coisa. São demasiados pontos, porque não duplica, triplica. Uma diferença grande.
Eu, por exemplo, acho que fiz 70 e muitos pontos com a utilização desse chip. E isso é uma jornada muito boa. Se formos a avaliar, Sim, se só formos a As avaliar, médias, eu lembro-me que eu fiz 100 e qualquer coisa. pois. É uma loucura. Portanto, Ou seja, na jornada toda, não só com eles, mas foi 100 e muitos. Porque eles eram também isso. diria que esse seria de facto, não sendo negativo, acho que seria eu que estou habituado há muitos anos a jogar e a ter apenas um wildcard ou um free hit. Bons tempos. Esse seria de facto aquele ponto que eu gostaria que. Passar a duplicar, não é? Em vez de triplicar, seria isso, não é? Ou apenas um triplo capitão, como temos Exato, não ser o capitão e o... Certo, acho que por exatamente, aí, não ser acho que por capitão aí, e sim. subcapitão, ok. Também com o evoluir do conhecimento do provider sobre o campeonato, a estratificação dos preços. De forma a que, e o Ciencio também falou nisso com vocês, que é de forma a que as equipas não sejam todas iguais. Certo. E seja necessário haver aqui algum critério quando tu vais escolher um jogador, não teres a capacidade de ter 8 jogadores das equipas grandes. grandes, não é? E depois só 3 ou 4 ou 5 das equipas pequenas. Depois a variância acaba por ser muito menor. Esse é certamente o ponto que será... Mas o provider, como é óbvio, com o conhecimento que vai ter sobre a liga, também vai melhorar isso. Sim, eu disse isto ao Senso, em on e em off, que é público. Nós tivemos... nós colaborámos nos preços dos jogadores. Portanto, fui eu. E havia essa preocupação, porque, como eu disse, há sempre aquela balança de ter os jogadores mais, vou usar aspas para quem está a ouvir, jogadores mais hardcore e depois de ir ao público geral. Acho que há sempre essa preocupação. E depois e isto para mim foi o principal ponto, e lembro-me perfeitamente de falarmos disso na altura, que é a quantidade de jogadores que nós não conhecíamos. Claro. E mesmo as pessoas acham que nós aqui no 00 conhecemos todos os jogadores, todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. Haverá certamente funcionários aqui que conhecem muito mais jogadores do que eu e do que nós. O Sidney Cabral veio para o Estrela. O Sidney Cabral vinha da terceira divisão da Alemanha. Certo. Eu já tinha ouvido o nome Sidney Cabral, nunca o tinha visto jogar na vida. Portanto, é impossível. O Maresi, por exemplo... uma série de jogadores que vieram. Eu lembro-me quando apareceu o plantel do Alverca, há jogadores que vêm da terceira divisão do Brasil. E eu lembro-me, por exemplo, quem foi o Segunda jogador? da Bélgica, por aí fora. É muito difícil, depois tu vais ver. Eu já não lembro qual era o jogador, o exemplo que eu vou dar, confesso que não me lembro qual era o jogador, mas lembro-me de um jogador que tinha ótimos números na sua liga, mas era a liga peruana, com o devido respeito pela malta do Peru. Portanto, isso vai se transpor para aqui. Portanto, acho que foi um desafio interessante e certamente haverá ajustes. E nós, aqui no 00, nós sabemos perfeitamente que quanto mais variância houver, mais, entre aspas, a obrigatoriedade as pessoas têm de ver todos os outros jogos, não é? Ter o jogador do Estoril, ter o jogador do Alverca, ter o jogador do Estrela, e estás a ver, porque não só tu tens o jogador do Estrela, mas o teu adversário tem o central do Rio Ave e tu precisas que o Rio Ave sofra um golo. Claro que sim. Portanto, vamos ver. Acho que também pode ter sido uma coisa positiva, que é tornou mais fácil para as pessoas que nunca tinham jogado, mais uma vez a importância de as pessoas que nunca tinham jogado Sim. terem a facilidade também de criar uma equipa. Essa foi uma das coisas que mais pessoas que começaram a jogar este ano me disseram, que tiveram, porque é que há uma taxa de retenção às vezes inferior do que aquela que nós gostaríamos? Porque as pessoas começam a jogar, há ali qualquer coisa que fica um bocadinho difícil e de repente desistiram. E portanto foi uma das coisas que me foram passando, era que realmente
público geral, digamos assim, teve facilidade em entrar no jogo, e alguns certamente continuaram, e se uma percentagem desses se tornarem jogadores hardcore, é ótimo. Mas sim, claro que sim, os preços é sempre o ponto mais... é o ponto mais sensível sempre, não é? Quando começam a sair os preços há sempre opiniões, e portanto vamos ver como é que será a próxima temporada. Esperemos não, é certinho, né, que vamos ter 300 contratações novas, e portanto o desafio será o mesmo. Aliás, tivemos 300 contratações novas no mercado de inverno, portanto imagina como é que vai ser o verão deste ano. Mas pronto. Mais alguma nota? Tenhas alguma sugestão? Só também falar sobre alguns modelos de pontuação que não são os tão clássicos, e o Ciência também falou nisso, que é a penalização que as equipas pequenas têm a nível do guarda-redes, por exemplo, e eu adoro ter um guarda-redes de equipa pequena. Eu só tenho guarda-redes de equipa pequena. E só tenho um, normalmente, aqui quando volto a dizer, estou a dar sempre o exemplo da Liga Inglesa, mas na Liga Inglesa tu tentas escolher um guarda-redes para a tua época inteira, e é aquele. Só depois mudas. Só houver uma coisa, absolutamente. Isso. Uma lesão, uma transferência. Aqui, por acaso, os preços também ajudam nisso, que existem vários guarda-redes titulares de 4.0. Durante algum tempo tive Castilho do Vitória. E, portanto, também tens o Bernardo Fontes, tens agora o Lucão, tens vários guarda-redes que te permitam, com 8, não é? Com 8 teres a oportunidade de ir gerindo a rotação deles, tanto em casa como fora, ou quando tu achas que aquele guarda-redes vai pontuar mais ou o outro menos. Porque não é uma posição em que se invista. Eu, pelo menos, não gosto de investir muito dinheiro na posição de guarda-redes, porque a pontuação ou é 2, ou é 6, ou é 7. Pronto. Mas houve aqui este ano, Luís, houve aqui este ano, pela época que o Futebol Clube do Porto está a fazer. Eu normalmente sou como tu, eu não gosto de... Eu normalmente tento estar abaixo dos 10% do orçamento total na baliza. Porque... Lá está, já tivemos esta discussão várias vezes. Mas pronto, este ano, como o Futebol Clube do Porto está a fazer uma época tão inacreditável a nível defensivo, ou a certa altura estava... Eu já estava a começar a mudar a minha opinião, porque realmente já era, e ainda por cima com este formato de pontuação, com as penalizações, eu já estava acabei por não o fazer, mas equacionei muito. Estavas aqui na tentação de ir buscar o Diogo Costa, porque realmente este ano foi uma avalanche de clean sheets que ficou quase ou seja, ficou muito difícil, não é difícil, mas ficou tentador fazer essa mexida. Tiveste essa tentação a alguma altura? Sim. Ou compensavas com os defesas do Porto? Tive, porque, e vou-te dar o exemplo porquê, porque a determinada altura o Diogo Costa não fazia 6 pontos, fazia 7, fazia 8, com as defesas que fazia. Portanto, a determinada altura, sim. Acabei por ir para o Ornichek, porque me pareceu ser o asset defensivo do Braga com mais segurança. Foi a minha decisão. Não... Houve ali aquela fase, o Braga... E também fiquei um bocado escaldado, porque senti que perdi muitos pontos quando investi no double defense do Porto. E aposto em Alberto, depois fica de fora, depois vem Martim, depois vem... Uma grande questão foi essa também, que se calhar durante a época foi fazendo mais sentido o Diogo Costa até do que as defesas do Porto. Porque nunca sabíamos quando é que eles iam jogar todos. Normalmente saem ali entre os 55 e os 60, nunca sabemos. Fui várias vezes penalizado por isso. A chegada do Tiago Silva baralhou um bocadinho aquela fase do mês de janeiro. Acho que agora já estabilizou outra vez. Sim, mas depois era a questão dos laterais. Era a questão dos laterais. Mas eu investi no lateral, e no lateral no Alberto. E houve ali uma altura em que ele fez... Jogava 30 minutos. Entrava aos 45 e depois jogava ao Martim, depois o Martim passava para a esquerda, depois o Martim passava para a direita. Aquele triângulo, aquele triângulo quadrado, porque depois o Zaidu também emergiu das cinzas, criou e está a criar muita confusão, e depois o Farioli já percebemos também é um bocadinho sistemático nas coisas que faz, e portanto
Sabemos sempre que ele tira alguém antes dos 60 e às vezes ao intervalo e muitas vezes, também quantas vezes não, eu tive mesmo que desistir porque chegou a uma altura que já era mesmo muito difícil, com os jogos da Liga Europa e Taça de Portugal, Certo, houve uma altura que já não deu, e foi aí nessa altura que eu pensei, ok, vou a Diogo Costa. Depois acabei por não ir. Esse sim joga sempre. Esse joga sempre, sim, esse joga sempre. E bem, E joga bem, sempre bem, certo, e muito esperemos bem. que depois no Mundial também jogue. Muito bem. Olha, tu estás aí foste ultrapassado esta semana, foi nesta semana, não foste? E estavas-me a dizer que foi por causa do teu jogador favorito, quem era? Foi na passada. Exatamente, na passada. O meu jogador favorito é o Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Não o tens e ele marcou, é isso? Agora já tenho. Não tinha na semana passada. Mas conta-me lá como é que foi a ultrapassagem, qual é que foi a... Então eu decidi ir sem Pedro Gonçalves e... Desculpa, no jogo do... No jogo em que ele faz um brace... Faz um golo e uma assistência. Santa Clara, não. Não, isto foi esta semana. Alverca. Exatamente. Era isso que eu estava a procurar. Ele faz 2 golos. Faz 2 golos no Alverca e eu não levei Pedro Gonçalves. E o senso tinha o Pedro? O senso tinha o Pedro, sim. Ainda assim a diferença é muito curta, não é muito curta. 2 pontos, 3 pontos, não sei. Acho que este ficou em 2 pontos. Pois, agora, acho que é 2 pontos. 2 pontos. Muito bem. Portanto, está aí uma batalha muito interessante. Fala-me um bocadinho da tua... como é que tu abordas o jogo? De uma forma, deduzo eu, porque é assim que eu faço, totalmente não, mas uma grande maioria de analítica, muito mais do que sensação, digamos assim. Se tivesses que colocar uma percentagem, onde é que colocarias? De sensação / analítico? 99,1? Analítico 90%, sensação 10%. E quando falamos de sensação, não é aquela coisa de um dia acordar e dizer eu acho que hoje o Laximicante vai meter 2 golos. Não, é a sensação. Exatamente. É o eye test. Exatamente. O eye test, eu uso várias formas. O analítico, como é óbvio, e hoje em dia a capacidade que tu tens de saber as coisas é muito mais fácil do que quando eu comecei a jogar, não é? Portanto, até porque já tens pessoas que fazem conteúdo de fantasia em português, como vocês, há outras pessoas também a fazer conteúdo sobre fantasy, portanto, se quiseres saber. Mas a pesquisa também, a pesquisa de preparar a tua equipa eu baseio-me muito na segurança. E a segurança é minutos, calendário e forma. Não há outra forma de ser mais seguro do que isso, que é um jogador que tu escolhas tem que jogar 90 minutos ou perto disso, tem que ter um bom calendário e, se possivelmente, se estiver em forma, melhor ainda. Claro. É muito por aí. E depois há aquelas apostas que tu fazes, baseias-te um bocado também nisso, mas achar que vai-te dar vantagem perante os outros. Mas sou muito de jogar pela segurança em vez de o risco. Olhando para a tua construção de primeira equipa, portanto, recuar aqui até agosto, setembro, vamos aqui pegar em setembro, porque foi aí que se fizeram as equipas. Qual foi o jogador que tu tiveste que te deu a explosão? Portanto, o jogador que tu apanhaste primeiro, obviamente não é primeiro, mas qual foi aquele jogador que tu apanhaste mais cedo do que a maioria e que te permitiu eventualmente ganhar ali um boost inicial? E ao contrário, qual é que foi o jogador que tu apanhaste e que não te rendeu de uma forma imediata ou até a época inteira aquilo que tu imaginavas? O que me rendeu, o que me colocou onde eu estou foi de facto a otimização da utilização dos chips. Ok. Isso de facto foi aquilo que me colocou onde eu estou, porque eu utilizei todos os meus chips em jornadas duplas, e a ordem foi muito simples. Foi na jornada 4, utilizei o estacionar, portanto estamos na transição da terceira para a quarta jornada, onde era possível fazer várias substituições ainda, não é? Certo. Ou seja, estávamos naquele período de transição, e eu na primeira jornada utilizei logo o estacionar o autocarro.
com a defesa do Santa Clara e com a defesa do Estoril. Exato, assim pois, eu estava a pensar exatamente, foi nessa altura que houve o adiamento do Santa Clara Estoril, exatamente. Não correu assim tão bem, mas pronto, correu de uma forma geral. Para a utilização de primeira vez de um chip que eu não conhecia e da potencialidade dele, que é gigante, correu muito bem. A seguir, uso o wildcard e consigo colocar quase a equipa com vários jogadores do Porto, vários jogadores do Benfica, vários jogadores do Braga. Não vem ninguém do Sporting, por acaso. Claro, eu fiz exatamente o mesmo nessa fase. Nessa situação. Não me recordo porque o que é que levou essa decisão. Eu lembro-me, eu lembro-me de bater isso. Mas não levei nenhum jogador do Sporting. Havia essa ideia de não levar os jogadores do Sporting naquela determinada fase, por causa do calendário, porque era na altura que era o jogo com o Porto, havia ali uma série de condicionantes, havia ali uma série de dúvidas, na altura havia muita o Kenda Geni, portanto havia ali ainda alguma... lembro-me mais ou menos do contexto, e havia um bocado aquela ideia de que era esperar um bocadinho pelos jogadores do Sporting, e depois, quando o calendário do Sporting se reorganizasse, recapitalizar o Sporting. E depois, na sexta jornada, utilizei o duplo capitão, e utilizei em Pavlidis e em Dedic. Também podia ter corrido melhor se tivesse escolhido o Otamendi, mas... Sexta jornada, o Benfica... O Benfica tem dupla jornada contra... Eu acho que usei aí o duplo capitão. E que foi Pavlidis, e não sei se não foi Otamendi. Eu acho que o Pavlidis... Pois eu já não lembro, o Benfica jogou contra o Aves e jogou contra o Rio Ave. Exato. Eu tenho quase a certeza que usei aí o duplo exatamente, capitão. E que o Rio Ave acabou por, a nível defensivo, acabou por penalizar, porque o Rio Ave empata com o Benfica, não é? Se não estou em erro. Sim. Mas o Pavlidis compensou. Ok, já me lembro. E até vou tentar ainda tens chip? Não. Tenho. Ok. Ainda tenho o wildcard comigo. E o wildcard, exatamente. E já agora, só para fecharmos esta vertente para começarmos a fechar, vem aí, tens o wildcard e vem aí ainda 2 duplas jornadas. Não sabemos ao certo quando é que é a dupla jornada do Sporting. Poderá ser... Na minha opinião, tu já disseste isso uma vez, que já sabias quando é que o Sporting ia jogar, quando é que a dupla jornada, mas enganaste. Então, lembras-te de dizer isso? É possível. Depois da derrota dos 3-0. Pois foi. O Sporting depois virou, é verdade. Que o Sporting tinha o seu calendário estabilizado. Sabes que eu tenho... As pessoas já sabem, eu sou sportingista. E eu tenho esta... tradição com o Pedro Varela, com a bancada de Leão, que é, ele é o otimista do grupo e eu tento ser o pessimista, que é para poder sair feliz da coisa. E então eu estava a dizer ao Pedro, jogas sempre ao contrário. Eu estava a dizer ao Pedro, eu vou desistir desta eliminatória, Pedro. Eu vou desistir disto porque a exibição que nós fizemos lá no Bodo Glimt, eu vou fazer o meu frame of mind, tem que ser o Sporting já está fora. Portanto, eu vou e quero ser surpreendido. E o Sporting surpreendeu-me e complicou um bocadinho aqui o calendário da Liga. Certamente que a malta da Liga ficou um bocadinho mais atarefada por causa disso, mas é assim, eu vou-vos ser muito sincero, eu acreditava menos contra o Bodo Glimt do que acredito agora para o Arsenal. O que não é particularmente inspirador. Percebe-se pelo resultado. Só para aqui para interromper, eu também usei o duplo capitão, foi na sexta jornada, foi essa a dupla. A dupla jornada. E foi Otamendi e Pavlidis. Fiz 142 pontos. 142 pontos, minha Nossa Senhora. Tu acertaste em cheio. Caraças. Deu um 39, o outro 48. O Otamendi marcou, foi? Eu não me recordo. Talvez. É possível, já não me lembro, mas nessa jornada tive o Dal deu 11, eu tinha o Dal, o Pote deu 8, eu tinha o Pote, Pablo, André Luís, tudo com 7, 6, foi praticamente tudo bem. Bons tempos. Pablo e o André Luís. Ainda não sabemos quando é que é, suspeitamos. Não me esqueci da pergunta que fizeste, se calhar o jogador que eu cheguei mais tarde foi o Pablo. O Pablo, não é? Ok. Também eu. Cheguei super tarde. Eu que cheguei tarde foi o Begraoui. Não, mas sabes nunca acreditei na consistência que ele conseguiu manter. Pois, é engraçado, e já estamos a chegar ao final do campeonato, e é engraçado porque portanto, o Pablo deu o primeiro ar de sua graça na época passada. Teve ali uma jornada onde ele ao Porto,
É trigo ao Boa Vista, exatamente. É trigo ao Boa Vista, mas ele depois também ele também marca o Porto ou assiste ao Porto, já não me lembro, que na altura era a história dele ser o filho do Pena e não sei o quê. Pá, eu vi o Pablo jogar e eu dizia, opá, ok, é um avançado poderoso, mas tecnicamente não me chamou nada a atenção. Não era um jogador de grande eficácia nos jogos que eu vi dele na época passada e, portanto, eu este ano pensei, ok, ele vai iniciar a época a titular, mas não me parece. Pá, o que é certo é que ele manteve exatamente o que o Luís disse, uma consistência que eu confesso que fiquei surpreendido. Em relação ao Begraoui, o Begraoui foi uma aposta de, eu diria, 80% dos jogadores no início, porque era muito barato, tinha feito uma boa pré-temporada, mas ele não começa bem o campeonato. Ele depois tem ali uma fase onde realmente explode e é aí que lhe dá o grosso dos pontos, porque ele agora está no top 5, ou lá o que é dos jogadores. Mas ele não começa particularmente bem, e se bem te recordas, houve uma altura em que ele até vai ao banco. Sim. Portanto, eu apanhei o Begraoui de início, depois desfiz-me do Begraoui nessa fase porque pensei, ok, isto já não vai lá. Mas foste buscá-lo a tempo ainda. Mais ou menos, perdi o grande momento de explosão dele, eu apanhei-o a seguir. Percebes? Obviamente depois consegui capitalizar. Mas não sei se passaste por isso com o Begraoui. Não, o Begraoui teve sempre... Tiveste sempre, acreditar. Mas houve aquela fase onde ele até vai ao banco, né? O Estoril teve um arranque de campeonato muito complicado, mas depois quando engrenou, o Begraoui acho que já fez 2 hat-tricks. Não sei se já fez 2 hat-tricks, sei que ele é o terceiro melhor marcador do campeonato, 18 golos, vou assumir que sim. Até te posso dizer. Eu acho que ele já fez 2 hat-tricks. Sei que ele fez. Sei que ele fez. Olha, tenho aqui, fez 1, 2, 3 bis, 4 bis e 2 hat-tricks. Estás a ver? Eu apanhei-o a seguir ao Estrela da Amadora. Ou seja, no momento em que ele explode, eu já o tinha tido, eu apanhei o jogo quando ele faz hat-trick ao Rio Ave, mas depois ele tem aqui uma fase mais modesta, eu libertei-o e vou buscá-lo a seguir ao jogo, porque ele ia jogar Benfica Estrela, foi nessa altura, ele marca o hat-trick ao Estrela e é aí que eu apanho, perco esse hat-trick. Certo. Acho que foi na 10ª jornada, não tenho certezas, mas na 10ª jornada o Begraoui faz um hat-trick e o Sidney Cabral também faz um hat-trick. Pois foi. Eu tinha os dois. Sim. Pois é isso, o Sidney. Eu também não apanhei, não tive o Sidney. Eu não. Eu tive o Sidney. 10ª jornada, deixa-me só confirmar este dado. O Begraoui faz hat-trick. Exatamente, é aquele mítico de 5-13 com o Casa Pia, em que o Sidney tem os 2 penaltis. Só aí fizeste pontos que nem esterco. Muito bem, muito bem. Olha, e nesta segunda volta, porque sai Pablo, Clayton, sai André Luiz, sai Sidney, quer dizer, o Sidney continuou, mas agora mais intermitente. Tu depois conseguiste recuperar. O próprio Lelo perde completamente o caminho, o comboio, se quer dizer, nesta segunda metade da época. Tu tinhas muitos jogadores que saíram depois em janeiro? Eu tinha Clayton, tinha... André Luiz também foi sempre um jogador que eu nunca tive. E eu tive sempre. E fui muito massacrado por ele também. Porque lá está, também não acreditei na consistência dos dados dele. Ainda para mais o Rio Ave, que tinha resultados péssimos. Isso, não é? E de vez em quando, mas era sempre dos dois, portanto, e mais do André Luiz do que do Clayton. E eu também, um dos meus grandes erros, desculpem lá só agora intrometer, foi naquelas 3 primeiras jornadas experimentais, eu tive sempre o Dinis Pinto, e eu não sei o que é que me deu, quando começou a sério tirei. E o Dinis Pinto até janeiro foi das defesas com mais pontuação. Não, na altura porque é quando eles contratam o Travassos e havia a dúvida sobre o que é que ia acontecer. Se o Travassos ia ser titular, se o Dinis Pinto podia sair, eu lembro-me de haver essa... Foi o maior erro que fiz. Dinis Pinto está lesionado agora. Sim, já há algum tempo. Sim. Muito bem. Estávamos a falar do mercado, desculpa. Do mercado, Luís, sim. O mercado afetou perdido. Não senti que tivesse sido muito prejudicado pelo mercado. É normal isso acontecer numa liga como a nossa. Certo. Temos de estar preparados para isso. Não há hipótese. E geralmente está de sempre a acontecer nestas equipas meio da tabela. Exatamente. Meio da tabela que está a correr bem e um jogador desponta. Aliás, nós somos o grande trampolim para depois para os outros campeonatos. Exatamente. Claro. E vai acontecer no verão, certamente, jogadores Famalicão, Moreirense, Gil Vicente
São Sem equipas dúvida. que eu diria se calhar Depois 10, 12 depois jogadores de fantasy deste ano que para o ano não vão estar. É sempre assim. Lá que está, é o depois tal nos desafio. prejudica muito nos anos seguintes nas Exatamente. competições europeias. Também, Porque claro. temos o exemplo, sei lá, do Vitória, se calhar. Tinha uma excelente equipa, foi sendo desmembrado, vamos dizer assim, Certo. né? Quando faz uma excelente Liga Conferência, mas depois chega ali uma certa altura que os jogadores desapareceram. Certo. Não, e vai acontecer este ano. A luta este ano pelo quinto lugar será entre Famalicão e Gil Vicente. Ok, o Braga pode ser arrastado para aqui, mas tem um jogo a menos, portanto, em princípio não será. Portanto, será Famalicão e Gil Vicente. Uma destas equipas estará, em princípio, dependendo do que possa acontecer na taça, uma destas equipas estará nas pré-eliminatórias da Conference. Estas equipas, eu olho, por exemplo, para o Famalicão e vejo Justin Haas, vejo o Karevich, vejo o Gustavo Sá, vejo, sei lá, um Sorriso desta vida e mais O ao Rodrigo Pinheiro, a Rodrigo época que está a fazer é uma época Pinheiro, incrível. vejo uma série de jogadores Não que pensei podem... que ele ia chegar a este nível. O Bá, certo. quer dizer, também não vão ser todos, calma, a malta de Sim, Famalicão não, já está a pensar que vão ter que não, contratar um plantel certo, novo. Não, mas o Famalicão, vão perder jogadores. E o Gil Vicente igual. O Gil Vicente, o projeto é esse até. exatamente. Tem que todos os anos ser vendido muita O- gente. O projeto do Famalicão Já é é uma esse, coisa claro, muito mais claro. estruturada, acho Exatamente. eu, e que os jogadores já saem muito mais caros do que se calhar Bem, o Gil Vicente vendeu o Pablo por 20 milhões. Certo. Sim, mas isto para dizer o quê? Que tanto o Gil como o Famalicão vão entrar na próxima temporada e vão, em princípio, vamos ver, entrar nas competições europeias e já sabemos que vão perder 3, 4 jogadores fulcrais desta época e Certo. para fantasy depois também, obviamente, Conta muito, claro. reflete-se para Reflete-se. as provas europeias e por isso é que, por exemplo, naqueles anos que nós nunca conseguimos ter uma equipa na Conference, era exatamente isto que acontecia, que era a equipa fazia uma boa temporada, saíam os principais jogadores, os Lincolns desta vida, e depois chegavam às competições europeias e não tinham qualidade para lá ficar. Mas para Fantasy é um desafio. Eu estou muito curioso para ver, sinceramente, o que é que vai acontecer aqui. Uma série de jogadores, o próprio Estoril, que está um bocadinho mais afastado dessa luta, mas tem aqui uma série de jogadores a valorizar, o Begraoui, o Guitano, o João Carvalho. Muito interessante, muito interessante. É desafiante a nossa liga. Sem dúvida. Desafiante. Olha, e para terminar, estávamos a falar, tu ainda tens o wildcard, ainda temos 2 Double Game Week, sem querermos aqui revelar as nossas estratégias. Independentemente de quando calhe a Double Game Week do Sporting, olhando para o calendário e olhando com todo o respeito para o adversário dessa Double Game Week, há aqui um caminho muito interessante para uma aposta fortíssima no Sporting na reta final. É verdade que a equipa está aqui um bocadinho, acho que é hoje a capa de um jornal, por um fio, digamos assim, a nível físico, mas com o regresso de alguns jogadores, com a eventualidade do Kenda e do Luís Guilherme ainda poderem contribuir, já não estou a contar com o Ioannidis. Mas o Luís Guilherme se calhar também Se não. calhar o Luís pelo que Guilherme também soube não, hoje. mas pronto. Mas há aqui um cenário onde uma aposta no Sporting parece ser iminente, não é? Sem dúvida. Devia ter sido durante a época inteira, porque é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal e acho que também se retrata depois nos pontos da Fantasy, que é isso que precisamos. O Sporting tem 2 nos 3 primeiros. Devido à tarefa difícil que o Sporting tem em Londres para a semana, na minha opinião, o jogo poderá cair entre 26 de Abril e 3 de Maio. Ou seja, na Game Week 31. Era esse o... E nós já falámos disso aqui, mas já não me recordo. Qual é o jogo que apanha? É o Tondela e qual é o outro jogo? Rio Ave fora? É perfeito. Mas é o Rio o Ave Aves fora? e o Tondela. É Aves e Tondela? Era o que eu ia dizer. Ok. Em princípio será o Aves. Se cair nesta jornada. Certo. Se cair nesta jornada. Eu, por exemplo, uma curiosidade desculpa, Aves fora e Tondela em casa, é isso? Tondela em casa. Agora uma dúvida, uma questão. Vocês, nesse caso, quem tem o wildcards ou tem outros chips, mais parte ofensiva do que defensiva? Em termos de escolhas? Neste caso específico, acho que neste caso, com todo o respeito, neste caso o Sporting pode calhar com 2 equipas que já estão despromovidas, certo. não é? Portanto, eu acho que não há uma má aposta. Naturalmente, pela forma como o Sporting joga, e se olharmos, por exemplo, para o topo da classificação dos jogadores mais pontuados, 2 estão do Sporting, e poderiam estar outros, se o Pote tivesse jogado a época mais regularmente.
Neste caso, por exemplo, se fosse o Porto, eu já ia preferir a defesa. Okay. No Sporting, não sei se o Luís concordará comigo, eu acho que os jogadores ofensivos trazem com todo o respeito, volto a dizer, pelo Aves e pelo Tondela, há aqui um cenário onde o Sporting goleia 2 vezes em double game week. Certo, é isso. É obrigatório ter Soares, Trincão, Pote ou Trincão. Quem queira, exatamente. Ou quem queira ter, quem não queira ter Maxi, que é o defesa do Sporting com maior capacidade de retorno ofensivo, na minha opinião, acho que pode ter Trincão. Neste caso, por exemplo, se fosse exatamente o oposto, se fosse exatamente o mesmo cenário, mas o adversário fosse o Porto, naturalmente compreendendo os riscos de gestão e não sei o quê, mas era diferente. Seria Bernarek, Kivior e Oscar. Porque é engraçado, porque o Porto é uma equipa brutal. Se bem que o Fraolt agora tem aparecido mais mas eu acho que o selling do Fraolt é menor. É menor, sim. É porque ele não tem tanta chegada, ainda que precisa fazer uma Mas ótima... tem aparecido mais. Era o que eu ia dizer, tem estado a fazer uma fase interessante, ajuda também, pois, o Fofana também lhe permite outro tipo de gestão, ele já não tem que jogar tantos minutos, pode estar mais fresco. Mas pronto, mas neste caso é engraçado, porque o Sporting é elite ofensivamente, certo, e o Porto é elite defensivamente. E depois, se pensares, antes da chegada ou da afirmação do Oscar, do Pietuzewski, não obviamente tens o Samu que quase por deferência dos outros acabava por ser o jogador que mais pontuava, mas não tens um PP a dar grandes retornos, não tens um Gabri Veiga ou um Rodrigo Mora, que poderias ter se o Rodrigo Mora tivesse mais minutos, mas é nem isso. O Borja, não é? Nem o Borja, exatamente. Que era uma expectativa grande, vinha com grandes números a nível de gols, assistências do Championship e não se capitalizou aqui em Portugal. Muito bem. Luís, alguma última nota? Sobre as doubles? Sim. O que é que estás a pensar? Não tenho nada decidido ainda, mas quem puder aposto no Braga, agora nesta Double Game Week. Para a jornada 30, que recebe o Famalicão e vai à casa do Casa Pia. O Casa Pia, interessantemente, em casa conseguiu tirar pontos ao Porto e conseguiu tirar pontos ao Benfica, portanto ajudou o Sporting e bem precisa desses pontos. E bem precisa desses pontos, também com a chegada do Álvaro, penso que a equipa ficou mais aguerrida, vamos assim dizer, e melhor. Depois também avaliar o Casa Pia, se acham que 2 jogos em casa contra o Santa Clara e contra o Braga pode ajudar as vossas equipas, acho que sim. Jogadores como Livolan, Arrasabal, o próprio Cassiano, que não tem feito os 90 minutos, mas que joga sempre pelo menos 70, poderão ser opções. Mais à frente depois também avaliar o Tondela, porque também vai ter dupla jornada e isso também pode ajudar. Pode amelhar uns pontinhos. A nível de calendário... O Tondela é aquela equipa que teremos mais dificuldade em ter assets, porque sem ser Bernardo, Fontes ou Bebeto, sim. Bem que em Maranhão acho que depois é um bocado complicado. Ou seja, será mais lá para a frente, mas mesmo o calendário deles não é particularmente simpático e eles estão muito desesperados. Trocaram treinador. Se for na jornada 31, vão jogar contra o Nacional e contra o Sporting. Também não são 2 jogos fáceis. E antes tem Porto. Ou seja, há aqui essa conjugação também. A nível de calendário, ignorando as equipas no Double Game Week, e eu acho que vocês se devem focar muito nessas equipas, começar já a preparar, porque realmente é muito interessante e não é muito comum numa fase já tão adiantada do campeonato haver várias Double Game Weeks. Portanto, no fundo vais ter 4 equipas a jogar muitos jogos, portanto devem-se focar nisso. E eu tenho... Será bom também para quem tem chips ainda, poderia utilizá-los. Claro, capitalizar ao máximo aquela provável situação que teremos certamente clarificação disso na próxima semana, quando o Sporting jogar contra o Arsenal, teremos certamente depois clarificação disso, caso o Sporting seja eliminado ou até não, se passar, porque se passar também já sabemos aonde é que não poderá ser. E portanto, se passar torna as coisas muito mais complexas. É assim, se o Sporting passar, o cenário tem que ser na penúltima jornada. Ou seja, entre a penúltima e a última. É isso, não há muitos mais cenários. A nível
da organização e ouçam, são 31, mas é complicado. É complicado. E é engraçado porque nós tivemos um episódio do Ataque Rápido na Liga de Clubes com o secretário-geral das European Leagues, e um dos cenários que estávamos a falar tanto em on como em off era, partindo do exemplo português, a asfixia que os campeonatos estão a ter em marcação de calendário, porque são tantos jogos, é as International Weeks, certo. É a Liga dos Campeões, que tem muito mais jogos agora do que tinha há 2 anos. Sim. Está mesmo muito complicado às equipas, porque depois, ainda por cima, o caso português até é um caso extremo, porque depois ainda juntas taça da Liga. Sim. Não é fácil. Portanto, compreendemos que pode acontecer isso, mas certamente depois do jogo da próxima semana terá. Eu tenho destacado que o Gil Vicente continua a ter um ótimo calendário até final do campeonato. Já passou a melhor fase, não aproveitou particularmente a melhor fase, ainda que na semana passada tenha aproveitado no jogo contra o Aves, mas continua a ter um bom calendário, só apanha um grande, e é na última jornada, que é curiosamente o Sporting. Portanto, continua a ter um bom calendário. E depois há que olhar... Tondela, Vitória, Casa Pia, Rio Ave, Aroca e Sporting. É um calendário simpático, dentro de uma análise mais generalista dos calendários, continua a ser o melhor. Há depois aqui alguns calendários um bocadinho mais difíceis, e eu tenho visto muitas pessoas a falarem de Famalicão, que empatou no Dragão e não sei o quê, mas Famalicão tem um calendário muito difícil. Eu diria que na luta Famalicão-Gil Vicente, eu acho que o Gil Vicente vai ficar à frente, porque o Famalicão tem realmente um calendário muito difícil. Moreirense, agora já nesta jornada, depois Braga, Estoril, Benfica, e depois sim a coisa melhora com Estrela Amadora e Alverca. Mas é difícil este calendário, e portanto tenham atenção quando forem ao Famalicão. Mais alguma nota para fecharmos? Da minha parte, não. Luís, muito obrigado, boa sorte aí na tua reta final. Eu estava aqui a recordar o prémio final. Deixa-me só abrir aqui. É viagem, não é? É, eu acho que é. Campeão, está aqui. Uma viagem às Maldivas, powered by Zappy Travel, em regime de tudo incluído. Isso é coisa linda. Depois queremos uma foto, se ganhar. Nas Maldivas. Tá bem. Olha, grande abraço, foi um gosto ter-te aqui, falar um bocadinho. Boa sorte, e que para o ano possamos estar novamente juntos nesta aventura. Um abraço, Luís, obrigado pelo convite, e que para o ano possamos ter mais conteúdo da vossa parte, mais publicidade, mais interação com a comunidade, e que consigamos manter a Liga empenhada em manter este jogo, e é isso que seria importante. Exatamente. É isso mesmo. Um abraço, força aí para o MPBA. Um abraço a vocês, obrigado pelo convite. Um abraço, obrigado. Ora bem, nós vamos à vida. Vamos lá. Voltaremos para vamos a almoçar. semana. Vamos almoçar, é verdade. Já é quase 1 da tarde. Vamos é poca, né? Se calhar. Eu também estou a sentir isso. Vamos embora, voltaremos para a semana. Não se esqueçam, a partir de agora não, já a partir de algum tempo, que é sempre até final. Estaremos juntos na próxima quinta-feira. Tiago, sempre um gosto. E já sabem, não levem isto demasiado a sério.